Olá, estamos no ar com mais uma Adenop TV. Olá, uma boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma Adenop TV e eu gostaria de lembrá-los que este programa é idealizado pelo pastor Dionísio Alves da Silva, pastor-presidente da Adenop, Assembleia de Deus em Nova Palestina. E eu gostaria de agradecê-los pela sua audiência, você que nos acompanha neste canal e a você que nos acompanha também no YouTube. Muito obrigado pelo seu carinho. O programa de hoje tem a participação, mais uma vez, do nosso pastor Osias Júnior, ele que já vem numa sequência de entrevistas falando sobre a família e hoje com o tema finanças. Confira aí. Olá, estamos em nosso quadro Entrevista e dando seguimento ao nosso tema, família, com o pastor e teólogo Osias Júnior. Boa tarde, pastor Júnior. É uma honra tê-lo aqui conosco, mais uma vez no nosso programa, com o tema família. E hoje nós estamos seguindo com esse tema sobre família e finanças. Como nós falamos na semana passada, falamos sobre família e a comunicação, naturalmente que falando sobre finanças, é um tema abrangente, é um tema importante para a área da família, e vocês que estão nos assistindo, pode observar que a necessidade que nós temos é estar pautado na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz, não gastai o seu dinheiro naquilo que não é pão. Então, naturalmente, essa questão bíblica de analisar o tema finanças ligada ao pão, o pão é o quê? O pão vem a ser prioridade, o pão vem a ser necessidade. Então, o texto sagrado ele já chega para nós falando que nós temos que ter prioridades com respeito a essa relação do dinheiro na gestão da família. Então, o que nós temos que ter? Em primeiro lugar, eu quero destacar um ponto importantíssimo, a boa gestão das finanças na família. Como é que nós podemos gerir essa boa gestão? Quando há um acordo, vamos dizer assim, na família, em que todos estão inseridos dentro do mesmo contexto. Se foi feita uma compra, porque o que acontece? Se começar essa questão de dividir os gastos, eu assumir um compromisso, você dá um exemplo, água, luz, telefone, gastos normais na família, o que pode acontecer? Eu posso pagar as dívidas do mês e, de repente, houve ali uma economia. E, de repente, a esposa, nos compromissos que ela tem ali para pagar todo mês, faltou, eu não posso logo chegar para a esposa e dizer, não, você não deu conta aí, assume aí, porque da minha parte eu cumpri. Então, eu acho interessante, e eu tenho observado que os estudiosos dentro dessa área têm também palestrado e têm ensinado dessa forma. Neste caso, o casal juntos tem que estar também unidos no compromisso das finanças da família. Uma crise financeira, ela pode trazer destruturar a família, trazer um colapso familiar, desorientação com a família? Muitas vezes a família ela não consegue se estruturar até por esse detalhe, porque quando vem a crise, e isso acontece nas melhores famílias, logo o marido, o esposo, ele não pede a orientação de Deus, e vice-versa, às vezes a esposa também, não estando no planejamento de Deus, dentro da orientação divina, pode tomar decisões precipitadas e isso afetar os filhos. Então, chama até a atenção, eu quero dizer para os ouvintes que é preocupante o que tem acontecido, até mesmo sobre algumas questões relacionadas a essa questão que nós abordamos na Bíblia. Citar um exemplo.
Se eu saio de casa e vou ao supermercado, por exemplo, vou fazer compras, não é interessante eu sair para fazer compras sem a orientação, neste caso, do planejamento orçamentário da família. Ou seja, aquela compra que eu estou fazendo, ela é necessária por quê? Então, tudo tem que estar dentro de um orçamento familiar. E eu até aconselho o casal fazer uma planilha. Por quê? Quando faz uma planilha, logo vai colocar ali algumas questões como a educação, saúde, os gastos que vai ter sobre o orçamento familiar, que é o gasto do cotidiano, né, que é a alimentação, e também se tem aquele gasto que é o gasto com a recreação, né? Toda família gosta de fazer um lazer, uma recreação. Então, o que os especialistas orientam? Que se haja, um exemplo, 10% no planejamento, fazer 10% para gastar com essa questão relacionada à educação. Você tem 70% para que você esteja preocupado com a alimentação e outras necessidades familiares. E você jogar ali mais uns 20% para essas questões relacionadas à saúde, e você fecha com 10% para a questão de lazer e recreação. Então, o que vai acontecer com isso? Todas as vezes que o casal efetuar uma compra, seja feito no cartão, seja feito na compra à vista, logo essa compra ela vai ter que estar dentro do orçamento. Então, se vai fazer uma compra, tem que se pensar e olhar para a planilha que foi feita, ela tem que ser obedecida. Por que eu vou fazer essa compra? Há necessidade? Pastor, muitas famílias estão nos assistindo em casa e também muitas famílias já têm passado por situações adversas e que já entrou para o lado financeiro um colapso sobre a família. Mas, pastor, diga para nós, como reverter esse quadro, sair dessa situação, enxergar algo novo para que possa fluir novamente sobre a família? Pastor Gelson, é interessante essa colocação que o senhor colocou muito bem, quando a família chega num colapso financeiro. Isso é preocupante porque isso pode interferir, né, no relacionamento conjugal, ele pode interferir no relacionamento em relação ao emocional, né, e também pode interferir no relacionamento com Deus. Então tem que haver, alguém tem que admitir. Então muitas vezes o marido ele tem que admitir que ele está fugindo do controle. Do que nós falamos, se há um orçamento familiar, se tem uma planilha ali de gastos, para que se chegue no final do mês e as contas estejam dentro de um limite, dentro de um controle, para que não entre nesse colapso, é importante seguir essas orientações. Agora é bom lembrar de que nós estamos falando sobre uma orientação de Deus, porque a palavra de Deus nos orienta sobre isto, e aí eu quero chamar a atenção para isso, que muitas vezes tanto o marido como a esposa tem que admitir que tem que gastar menos, não pode fugir do controle. Se caso isso vier a acontecer, a família tem que sentar, tem que evitar alguns gastos, muitas vezes vai ter que abrir mão da pizza no final de semana, vai ter que abrir mão de um lazer, vai ter que abrir mão, muitas vezes, de uma compra secundária que se fazia. Por quê? Porque a pior coisa que tem é quando na família se tem uma crise financeira. E é bom chamar a atenção, os casais, as famílias que estão nos assistindo, até mesmo a espiritualidade, ela é prejudicada. Há muitos casais que estão se divorciando por causa do colapso financeiro, porque entrou em uma crise, e muitas vezes fica um jogando
na cara do outro, né? Muitas vezes os filhos acabam sofrendo também porque não se tem ali um conhecimento do que está acontecendo. Então eu quero voltar novamente a chamar a atenção das famílias de que não pode abrir mão do orçamento familiar. Todos têm que estar cientes até que ponto pode se gastar dentro do mês. Qual o limite que se tem? Não adianta, se o meu cartão ele tem um limite de R$1.000, como é que eu vou chegar e vou fazer uma compra de R$2.000? Eu vou ter problema. Mas, como eu falei, agora nesse caso, quando a família ela já está num colapso financeiro, é sentar, dialogar e ver o que pode ser feito. E começar a analisar que, se isso não acontecer, se não entrar por esse caminho, o que vai acontecer? Vai acontecer uma crise até mesmo dentro do ambiente espiritual. E se acontecer a crise no ambiente espiritual, aí a família para de orar, abre legalidade para o adversário, muitas vezes o inimigo das nossas almas, entrar e querer bagunçar. Então, logo nós temos que estar pedindo muito a orientação divina, e nessa orientação divina, nós obedecermos o que a Bíblia Sagrada nos falou, que eu disse no início dessa entrevista. Não gastar o dinheiro naquilo que não é pão. Estivemos em nosso quadro Pastor Osias Júnior, trazendo informação importantes para a família. E sexta-feira que vem estaremos juntos aqui, novamente, com o quadro Família. Chegou o momento da mensagem e hoje nós teremos aqui o nosso amigo pastor Divino Andrade. E ele falará um pouco sobre a vinda de Cristo, sobre o Apocalipse. Então você que se interessa sobre essa área, ou você que é um pesquisador, que gosta deste assunto, não perca. Fique ligadinho aí. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. É um prazer imenso estar convosco aqui nessa tarde, mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. E desta feita eu gostaria de meditar com vocês Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Terminamos de ler aí a palavra do Senhor. Apesar da mensagem ser curta, ser sintética, mas eu gostaria de tematizar essa mensagem. Eu gostaria de trazer o seguinte tema: os 3 primeiros passos para adentrar no céu. Por que 3 passos? Não é 3 passos, os 3 primeiros passos, porque são vários passos para adentrar no céu. Enquanto a gente não entra no céu, enquanto a gente não chega lá, nós vamos ter vários e vários passos. Mas a mensagem vai girar em torno desses 3 primeiros passos. Só que antes de eu falar desses 3 primeiros passos, eu gostaria de fazer uma pergunta. Que pergunta? Que tempo é esse que esse texto está dizendo? Que nós lemos que bem-aventurados os que leem, os que ouvem e que guardam a palavra desta profecia, porque o tempo está próximo. Que tempo é esse? Não é nada mais, nada menos do que o arrebatamento da igreja. A volta do Senhor Jesus para buscar os seus escolhidos. A volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Toda vez que a Bíblia aborda, faz a alusão acerca do arrebatamento, é usado alguns sinônimos, tais como isso: o tempo está próximo, o dia do Senhor, a vinda do Senhor. Então, o tempo está próximo é a vinda do Senhor. Brevemente estará acontecendo o arrebatamento da igreja, a volta do Senhor para buscar a sua igreja. Como diz a Bíblia, um povo especial, zeloso e de boas obras. Nós queremos
falar desses 3 passos, os 3 primeiros passos para adentrar no céu. São vários passos, mas esses 3 passos eu considero o básico. O primeiro passo que a Bíblia está falando, bem-aventurado aquele que lê. Então o primeiro passo é ler. Ler o quê? O livro dessa profecia. Ler o quê? A Bíblia Sagrada. Ler o quê? A Palavra de Deus. Ler o quê? O manual do cristão. É inadmissível uma pessoa que é um profissional de uma profissão, ou seja, de um ramo, e que não leia aquele manual. Ou seja, a Bíblia Sagrada, ela é o manual do cristão, ela é o manual para adentrar no céu. Então, se a pessoa quer entrar no céu, o primeiro passo é ler a Bíblia. A palavra de Deus, em outros trechos da Bíblia Sagrada, fala para examinar as Escrituras, ler as Escrituras, conhecer as Escrituras, não apartar da sua mão, da sua boca, da sua mente o livro desta lei. Então, o primeiro passo é ler a Bíblia. É muito importante ler a Bíblia. O segundo passo qual é? Diz lá, o texto que nós lemos: bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurado aqueles que ouvem. O segundo passo é ouvir. Ouvir é sinônimo até de humildade. Quantas e quantas pessoas às vezes falam e não gostam de ouvir. E aquelas pessoas que ouvem, elas erram menos, principalmente no sentido das Escrituras. A pessoa lê a Bíblia, a pessoa lê as Escrituras, né? E examina as Escrituras Sagradas, e agora essa pessoa também gosta de ouvir. Estamos vivendo uma época que pessoas se denominam pastores, se denominam pregadores e só quer pregar, só quer falar, só quer dar sermão, mas ouvir a palavra não gosta. Então o terceiro passo, aliás, o segundo passo é ouvir. Bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus. Então, bem-aventurado que lê, bem-aventurado que ouve, porque aquelas pessoas que ouvem a palavra, certamente eles terão possibilidade de fazer uma somatória com a leitura e servir de subsídio para si. A pessoa terá mais uma somatória, a leitura e o ouvir e guardar essa palavra, tem mais possibilidade de guardar. Vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é guardar a palavra, guardar o que tem se ouvido. Olha, o versículo que nós lemos diz: bem-aventurados que leem, bem-aventurados que ouvem e bem-aventurados que guardam a palavra desta profecia, porque o tempo está próximo. Já falamos que o tempo que está próximo é a volta do Senhor Jesus. Então a pessoa que lê, que ouve e guarda, ele é bem-aventurado. Por que ele é bem-aventurado? O que quer dizer bem-aventurado? Bem-aventurado é o mesmo que bem-sucedido. Bem-aventurado é o mesmo que bem-alegre. Bem-aventurado é o mesmo que vitorioso. Quão dia maravilhoso será o dia do arrebatamento da igreja. É o dia indizível, é um dia que nos falta vocabulário para expressar o que será esse dia. É um dia que nós não temos palavra para expressar. Então as pessoas que participarem desse arrebatamento, as pessoas que subirem para o céu, essa pessoa será muito bem-aventurada. E para ser essa pessoa bem-aventurada, ele precisa de ler o primeiro passo, ouvir o segundo passo e guardar, que é o terceiro passo. Desses 3 passos, eu considero o guardar o mais importante, porque é do nosso conhecimento que tem pessoas que não sabem ler, mas, no entanto, conseguem guardar a palavra de Deus. Esse guardar a palavra de Deus é praticar, executar, colocar em prática, fazendo o que o salmista Davi fez. O salmista Davi disse: eu escondi
a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ou seja, contra ti é contra Deus. O salmista Davi conseguiu esconder a palavra no coração, conseguiu guardar a palavra no coração. Tem pessoas que guardam a palavra dentro da carteira, né? Pega o Salmo 91, coloca dentro da carteira, pega o Salmo 23, coloca na porta. Não, tem que colocar na porta, mas é do coração, abrir o coração e guardar a palavra. Volto a repetir, eu considero o guardar a palavra de Deus o mais importante, porque tem pessoas que não sabem ler, tem pessoas também que não ouvem, tem pessoas que têm problema de audição. Todavia eu conheço pessoas que têm problema de audição, têm dificuldade para ouvir, mas é um profundo guardador da palavra de Deus. Sabemos que tem aí já o Braille, né? Pessoas que conseguem pegar informações, ler através do Braille, e é uma pessoa que não ouve, mas todavia consegue guardar a palavra de Deus. Eu conheci algumas pessoas que têm dificuldade para audição, conheci algumas pessoas que têm dificuldade com leitura, todavia é um profundo guardador da palavra de Deus. São pessoas que o temor do Senhor está com ele aonde ele vai, porque um dia ele conseguiu, de uma maneira ou de outra, que a palavra chegasse até ele e ele conseguiu guardar a palavra no coração. Então vamos praticar esses 3 passos, esses 3 primeiros passos para adentrar no reino dos céus, que é ler, ouvir e guardar a palavra do Senhor. Isso é o mais importante. A pessoa que guarda a palavra do Senhor, ele se torna uma pessoa sábia. A pessoa que guarda a palavra do Senhor, ele se torna uma pessoa temerosa. Não ter medo de Deus, ele passa a ser uma pessoa temente ao Senhor, porque ele já leu na palavra, já ouviu na palavra, enfim, a palavra já chegou ao seu conhecimento que aquilo não é agradável aos olhos de Deus, ou aquilo é agradável aos olhos de Deus. Então ele procura praticar aquilo que está na palavra do Senhor e automaticamente ele vai sendo uma bênção na presença de Deus. Então eu gostaria de convidar você que está a nos assistir, que tomasse uma postura diante de Deus, passasse a ler mais a Bíblia, e não só lê-la, mas examinar, né? A gente, quando pega um jornal, a gente lê o jornal, a gente não examina o jornal. Agora a Bíblia, você examina, você pega texto, pega contexto. O que é contexto? É um versículo antes, um versículo depois, não lê um versículo isolado, procura examinar as Escrituras. Você procura examinar as Escrituras, você procura guardar a palavra de Deus, procura ouvir a palavra de Deus, e certamente a bênção de Deus vai estar te alcançando. Então eu quero te convidar a procurar dar esses 3 passos, que é ler, ouvir e guardar. E certamente a sua vida vai ser uma bênção. Certamente cumprir-se-á o que o nosso Deus disse, o que a Bíblia diz, o que terminamos de ler. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve e bem-aventurado aquele que guarda. Porque vai participar da vinda do Senhor que está próxima. Que Deus o abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração que está nos assistindo. Enfim, que as ricas e copiosas bênçãos do céu continuem se derramando sobre a sua vida. Amém e amém. O louvor alegra nossa alma, eleva o nosso espírito e nos leva mais próximos de Deus. Então confira agora um belo clipe musical. Eu tenho
cuidar de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livrou-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Oh, Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Colocou limite nas águas do mar, deu a altura certa pro pássaro voar. Fez o céu e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar do mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Oh, oh, oh. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor, pois Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Pré-congresso da UMADENOP, União da Mocidade da Assembleia de Deus em Nova Palestina, com o tema Pra que me chamastes? De 29 de outubro a 1º de novembro de 2015, na Assembleia de Deus em Nova Palestina. Participações: Raíssa e Ravel e Leonardo Gonçalves. Não perca! Você que nos acompanha pode participar do nosso programa, enviando sugestões, enviando comentários em nosso canal no YouTube e no e-mail que está aparecendo aqui embaixo. Nosso programa chegou ao fim, mas eu espero você neste mesmo horário, neste mesmo canal, na semana que vem. Até lá!